Amores, meus amores, chegamos à parte da metodologia. Essa é a parte em que os alunos mais têm medo. E eu vou confessar para vocês que eu também tenho. Mas brincadeiras à parte, é a parte que, assim, é o coração. Alguns falam que a introdução é o coração, a pergunta de pesquisa é o coração, enfim. Mas é a parte em que diferencia, gente, uma publicação acadêmica de uma não acadêmica. É o método, é a técnica, o que você usou para produzir aqueles resultados, sabe? Assim, o que o seu trabalho consegue fazer de maneira sistemática a convencer o seu leitor de que você conduziu uma pesquisa efetivamente, sabe? Você tem que ter método, você tem que ter técnica. Você não pode simplesmente falar assim, onde está o vento, eu acho que é isso, e botar seu achismo. Não, um trabalho acadêmico, ele precisa ser sistematizado, ele precisa utilizar um método. E para você, por exemplo, professora, a minha pergunta lida com um mega problema, um problema muito grande. Então, você vai ter que usar um canhão para lidar com aquele problema, sabe? Porque o problema é muito grande. Mas é não, eu quero... A minha delimitação é bem pequenininha, é bem... É só esse pedacinho aqui, é só essa galerinha aqui. Então, não precisa usar um canhão para chegar até esse... para responder essa pergunta, sabe? Então, basta que você use uma raquetinha e já deu certo, sabe? Então, vou fazer uma pesquisa bibliográfica, vou fazer uma pesquisa... aplicada, né? Mais aplicada, não é básica, mais aplicada. Vai fazer uma pesquisa quantitativa, qualitativa. Então, essa é a sessão, esse é o momento em que você vai descrever no seu TCC qual é o tipo de pesquisa, quais são as técnicas que você pretende usar. Tá? Já como a gente está falando em TCC, a gente está falando em projeto de pesquisa, o TCC parte do pressuposto que você já conduziu sua pesquisa, certo? Então, lembrando que os verbos, né, o tempo verbal é no passado ou no presente. Olha, essa pesquisa faz, sabe? Os dados mostram. Essa, assim, a técnica sabe? Não tipo, irei fazer, irei adotar. Não, esquece isso. Isso é projeto de pesquisa. No TCC fiz isso, ok? Então, assim, o que é essa seção de metodologia? Ou métodos, ou enfim, o que o seu orientador achar que você deve colocar nessa seção? É a parte em que você vai abordar de forma estruturada, tá? Os tipos de pesquisa. Se é quali, se é quant, se é uma pesquisa descritiva, se é uma pesquisa exploratória. A coleta de dados. Que dados são esses? São dados primários, dados secundários? Como você pretende interpretar esses dados? E N outros motivos. Qual vai ser o tamanho da sua amostra, se for uma pesquisa quantitativa, a depender do seu universo de pesquisa. Então, essa é a seção onde você vai descrever tudo, tá? Tudo mesmo, tudo mesmo, tudo mesmo. Tá? Inclusive, apresentar ali uma limitação do método. Porque, por exemplo, se você optar por um método quantitativo, você fala assim, bem, então não vai dar para abordar esse assunto em profundidade. Sabe? Não, mas eu quero ser o quali. Então, você não vai ter um poder de generalização grande, sabe? Você vai olhar para profundidade. Então, isso aí, tudo você vai ter que descrever nessa sessão de metodologia. Lembrando que, o que eu sempre indico para os meus alunos? Façam um benchmarking, sabe? Tipo, professora, mas é muito complexo isso, eu não entendo e tal. Cara, pega coisas que já utilizaram aquele método. Você, provavelmente você chegou até aqui, você já teve uma aula de método, de metodologia de pesquisa ou de projeto de pesquisa comigo ou com outro professor. Pega um artiguinho ali que usou aquele método. Eu quero conduzir um estudo de caso. Pega um artiguinho ali que conduziu um estudo de caso e vê se dá para você fazer, meu anjo. Se você consegue fazer um estudo de caso ali olhando a receitinha de bolo. Entendeu? Então, assim, vê se você consegue fazer um estudo de caso, meu amor, para olhar aquela organização aqui. Eu quero fazer um estudo de caso, por exemplo, eu trabalho num banco, eu quero fazer um estudo de caso no banco. Show! Pega um artiguinho que fez um estudo de caso num banco. Mas não tem banco, tem outro lugar, tem outro tipo de organização, beleza, mas pega aquilo ali como um benchmarkzinho e replica, sabe? Então, assim, eu sempre indico os meus alunos, façam essa pesquisazinha antes de quais artigos utilizaram aquele mesmo método que você deseja conduzir, para ver se você vai ser capaz, até por conta do tempo, né? Porque, por exemplo, determinados estudos, por exemplo, uma etnografia. Cara, a etnografia é uma parada que, sim, leva a vida toda. Será que em 1 mês, 2 meses você vai conseguir fazer uma etnografia? Não. Então,
Então, nessa parte metodológica é mais complexa por conta disso, sabe? As pessoas não estão acostumadas a sistematizar. Eu acho que, será que entrevistar só 5 pessoas é suficiente? Vai ser mais difícil você vir a publicar, sabe? Então, e uma pesquisa bibliográfica? Também vai ser bem difícil você vir a publicar. Talvez você passar no TCC, você consiga? Ok, tudo bem, tudo certo. Mas para publicar, para ter uma coisa assim um pouco mais, né, talvez você precise de mais dados, tá? Então é muito importante que você faça esse benchmark e pegue outras publicações que utilizaram o mesmo método que você deseja, tá? Para construir ali a sua seção metodológica. Então, essa seção, basicamente o que é? É o conjunto de métodos e técnicas que orienta o desenvolvimento do seu estudo, tá? Ela é uma seção que vai te ajudar a definir como que os seus dados vão ser coletados e como que os seus resultados vão ser analisados, tá? Então, por exemplo, a metodologia de pesquisa Quali pode envolver entrevistas com participantes, né, para explorar as experiências subjetivas deles, as percepções, né, ao invés de usar um questionário fechado ou medida objetiva de resultado, o que você vai utilizar ali, tá? O que vai conseguir te ajudar a responder aquela pergunta que você fez lá na introdução. Tô vendo que em todos esses vídeos eu tô sempre indicando, olha, tem uma pergunta, a pergunta que orienta tudo, o referencial teórico que a gente falou no vídeo passado, inclusive a parte de método, tá? Então retomo lá, será que com esse método eu vou conseguir responder essa pergunta? Tá? Faça esse questionamento aí e coloque isso na sua seção metodológica, tá? Então, por exemplo, a pesquisa Quali, basicamente a gente tem duas abordagens, né? Assim, uma pesquisa Quali e uma pesquisa Quant. A Quali, você quer entender um objeto ali na sua profundidade, né? Você quer entender ali elementos, percepções, o como, o porquê, tá? A pesquisa Quali, ela pode ser limitada porque você não tem como generalizar para todo mundo, né? Tipo, eu vou entrevistar todo mundo que trabalha aqui nesse setor, mas não necessariamente se aplicava a todos os outros setores de uma empresa, ou até no mercado, ou então até num estado, sabe? Então, assim, a pesquisa Quali, às vezes, ela fica limitada por conta disso, mas ela é profunda. Você vai entrevistar, vai fazer, sabe? Vai pegar ali a percepção das pessoas, a visão, né? Entender essas nuances, a complexidade das razões que estão por trás daquilo, sabe? Então, a pesquisa Quali é bem mais profunda, tá? Quero estudar, por exemplo, ambiente organizacional, cultura organizacional, faz uma pesquisa Quali ali super complexa, sabe? Para ouvir as pessoas, tá? Agora, tem gente que não, fala assim, professor, eu não quero muito pesquisa Quali, não quero lidar com dado primário, quero só pegar o dado já lá da plataforma Dados Brasil e rodar aqui uma regressão, ou fazer a média desse grupo, enfim. Pode fazer uma pesquisa quant, fazer pesquisa quant descritiva, sabe? Eu acredito que quanto maior a renda, maior o nível educacional. Quer dizer, você vai fazer uma relação ali cartesiana, né? Pegar uma ou outra e comparar médias. Tá bom, ok, vamos fazer, mas é uma pesquisa mais quantitativa. Nesse caso, ela não é tão aprofundada. Não é uma pesquisa, mas ela é mais generalizável. Todo mundo tem renda, todo mundo tem idade, todo mundo tem. Né, são variáveis ali que você consegue simplesmente observar e jogar ali, comparar uma média, né? Comparar grupos, enfim. Tá? A proporção, enfim. E também tem uma terceira pesquisa, mas aí não sai um pouco dessa dualidade, que seria uma pesquisa mista, que você pode fazer, por exemplo, professor, eu quero fazer um questionário online. Beleza, faz um questionário, perguntinha fechada, vai ver proporção, 50% faz isso, 70% faz aquilo, tal, perguntinha fechada, mas no final você incorpora ali uma pergunta aberta. Fala assim, mas por que você deu essa nota? E a pessoa vai escrever, fez uma pesquisa mista, percebe? Então, você tem um questionário, você deu um tratamento quantitativo àqueles dados, mas no final você introduziu uma perguntinha aberta ali e que a pessoa vai falar livremente sobre aquele assunto. E é um elemento qualitativo aí na pergunta, tá? Então, nesse caso, a pesquisa vai ter, o seu TCC vai ter uma abordagem mista, ok? Bem, algumas estratégias de pesquisas qualitativas, né? Eu já falei aqui um pouquinho do estudo de caso. O estudo de caso, gente, uma das características do estudo de caso é a triangulação. Você vai... eu quero pesquisar, por exemplo, há algum tempo atrás teve um episódio, um banco que demitiu 1.200 pessoas de uma vez só. Sabe? Eu vou fazer um estudo desse caso especificamente.
vou pegar tudo desse caso, vou pegar dados jornalísticos, vou fazer entrevista com quem demitiu, entrevista com quem foi demitido, pegar os dados das finanças do banco, vou pegar, sabe, vou fazer uma triangulação desse caso, vou trazer a maior quantidade possível desse caso para compor esse caso único, tá? Geralmente o estudo de caso é útil para estudar esses fenômenos mais complexos, tá? Então, teve lá o maior desastre ambiental do Brasil. Qual foi? Vamos fazer um estudo desse caso. Pô, será que esse caso foi um antes e um depois desse caso, da regulação ambiental brasileira? Sabe? É um estudo de caso interessante, tá? Então, como que uma empresa implementou uma política de diversidade? Tem uma empresa que antes não tinha, agora tem. Como que foi essa implementação? Como que se deu? Pegar vários dados para saber, vou entrevistar as pessoas, vou pegar as regulações internas, vou ter acesso a documentos, vou fazer uma pesquisa documental, enfim, vou fazer um estudo, compor esse estudo de caso, tá? Por exemplo, uma pesquisa etnográfica, né, que você está mergulhado ali naquele grupo. Gente, eu não vou falar aqui todos os métodos, que tem uma infinidade de métodos aqui, mas eu vou dar alguns exemplos, assim, que geralmente a gente vê mais os alunos falando, eu queria fazer isso, queria fazer aquilo. Então, assim, só para vocês pensarem, né? E é muito importante que vocês consultem bibliografia sobre método, tá? A professora Silvia Vergara tem um livro muito, muito bom, Métodos de Pesquisa em Administração, que eu recomendo fortemente que vocês leiam, né? Tem também projetos de pesquisa em administração, que ela fala um pouquinho também sobre método, menos do que esse de métodos, mas tem várias outras publicações aí, livros sobre metodologia em ciências humanas, ciências sociais aplicadas, enfim, uma série de referências. Então citem bastante, porque é uma sessão assim um pouquinho mais burocrática, vamos dizer assim, tá? Mas vocês precisam descrever, né? Até porque é o que diferencia uma pesquisa mesmo de um artigo de opinião, ok? Então, é a sessão metodológica. Então, eu quero fazer um grupo focal, né? Vou reunir ali um grupo, vou fazer entrevistas coletivas com aquele grupo. Eu quero saber sobre quais os efeitos do Pix sobre as movimentações de microempreendedores individuais, né? Uma boa pesquisa, interessante. Eu vou fazer um grupo focal aqui, né? Vou reunir esses microempreendedores e vou fazer entrevistas, vou fazer um questionário ali, vou gravar e ter uma conversa, né? Vou conduzir ali aquele grupo. Eu quero fazer entrevistas. Vou simplesmente falar, vou determinar ali até atingir a saturação daqueles dados e vou fazer entrevistas com gestores em hospitais públicos. Tá? Então, assim, vou fazer só uma análise documental, professora. Pegar documentos, relatórios, atas, registros de determinada organização para debater diversidade e inclusão. Então, também é uma pesquisa documental, tá? Então, assim, que forma vocês vão ter que analisar também o conteúdo, né? Eu vou fazer uma análise de conteúdo, vou fazer uma análise temática, vou fazer uma análise narrativa, vou fazer uma análise do discurso, né? Então, que tipo de análise você vai fazer com esses dados, né? Se seus dados vão ser primários ou secundários. Tudo isso vocês já deram na disciplina de metodologia, né? Então, eu tô só passando aqui bem rapidamente sobre o que vocês vão ter que apresentar nessa sessão, tá? Então, não, professor, eu prefiro trabalhar com dados, trabalhar com estatística, fazer uma pesquisa quantitativa mesmo. Bem, você pode ter acesso a dados secundários, né? Na minha tese eu fiz um artigo em que eu queria saber se o passe livre teve efeito sobre o comparecimento, né? Se as pessoas foram votar porque o ônibus era de graça, sabe? Assim, então eu peguei dados secundários. Fui lá no TSE, bati na portinha do TSE, falei, galera, eu preciso rodar essa análise aqui, vocês podem me dar acesso a esses dados e tal? E aí foi todo um processo e tudo, pedi, mas eu tive acesso aos dados, não tive acesso aos dados dos eleitores especificamente, mas eu sabia se, por exemplo, se X pessoas foram ou não foram votar. Então, assim, foram absent voters, né, ou eleitores realmente. E aí eu soube, nessa cidade aqui teve passe livre, nessa cidade não teve passe livre, e eu fui fazendo essa correlação ali, fui fazendo uma regressão à média, e o meu resultado foi que realmente não teve efeito a política no comparecimento eleitoral, até encontrei ali um pequeniníssimo efeito em uma variável ali de idade, tudo, que eu correlacionava com população economicamente ativa, que talvez pegasse mais ônibus, então talvez tenha o ônibus ser gratuito, tenha incentivado essa galera a ir votar.
mas nada muito significante, tá? Então, assim, então, professor, eu quero trabalhar só com dados secundários. Você pode fazer isso. Eu quero saber se a escolaridade ou então o treinamento afeta a produtividade, né, em determinado departamento. Você pode fazer também. Né? Então, você já pega lá, a empresa tem 1.000 funcionários, sei lá, 900 tem ensino superior, outros 100 tem só ensino médio. Como que vai... Aqui onde tem mais nível médio, mais produtivo ou menos produtivo, quer dizer, você pode fazer essa correlação, dado quantitativo, você não vai precisar fazer entrevista, não vai precisar nada. Você também pode fazer uma pesquisa bibliográfica, gente, nada impede, é uma pesquisa básica, você vai fazer um levantamento, organizar aquelas publicações ali, que também já é um baita trabalho, tá? E apresentar no seu TCC. Então, essa é a sessão de metodologia em que você vai efetivamente apresentar como coletar os dados e analisar os dados, dar tratamento a esses dados, tá? Então são essas duas partes aí que vocês têm que, sim, deixar tinindo, assim, bem redondo, para ver se, até para ver se essas técnicas, elas te ajudam a responder a pergunta de pesquisa que você botou lá na introdução, ok? Então ficamos por aqui, até o próximo vídeo em que a gente vai falar sobre análise e discussão dos resultados.